Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos começar um fogão a lenha. Aqui nós temos o risco completo. Para começar, eu vou preencher toda essa área aqui, inclusive aqui, ó, atrás da alça da chaleira, com diluente. Olha, eu coloco o diluente aqui, pego um pincel grande e vou preencher. Por que não estou usando água? Porque eu não quero que vaze a pintura para fora dessa linha. Se eu coloco água, a água não respeita a linha, ela vai passar e vai levar a tinta depois. O diluente não. O diluente, a tinta vai parar exatamente ali em cima da linha. E como é um espaço grande, eu não quero preencher com uma tinta pesada, pura. Então, eu vou deixar um pouco mais suave. Para isso, eu vou usar o diluente de base. Nós vamos preencher até aqui, ó, a área do cantinho aqui do fogão. Tá, eu tô trabalhando com um pincel número 10 sem aparar. Agora, bem aqui, ó, no centro dessa área aqui, eu vou colocar uma pincelada de branco. Olha só como eu coloco e espalho. Tá vendo? Agora, um pouquinho do amarelo ocre, na verdade ocre ouro. Vou colocar aqui, ó, por cima desse branco e vou deixar assim meio manchado, não tô trabalhando muita cor não. Agora um pouquinho do azul Caribe, só que o azul eu vou tirar o excesso aqui no pratinho. Eu quero só colocar aqui, ó, vou fechar. Eu não vou misturar muito esse azul aqui para não esverdear. Aqui, ó, nesse canto também eu vou colocar um pouco do azul Caribe. Passe assim, ó, rapidamente com o pincel, deixando manchado. O que eu quero é um espaço aqui mais claro. Agora, preto no pincel. Vou tirar o excesso também, porque quando tem diluente não precisa colocar muita tinta. Tiro o excesso e eu vou colocar bem na linha. Se você tiver dificuldade de fazer essa parte aqui com esse pincel grande, você pode pegar o pincel menor, tá? Porque você precisa pôr bem na linha, olha, tem que... Eu quero fazer essa panela aberta, então eu não vou respeitar isso aqui. Ó, vou passar por cima. Você viu que aqui, olha, a gente vem deixando o pincel quase sem tinta. Porque não deve se deixar aqui essa passagem muito dura. Então, você tem que ir sumindo uma cor dentro da outra. Então, não vou respeitar aquilo ali. Para vocês terem uma ideia, eu já fiz dois trabalhos desses para chegar na conclusão que eu cheguei para fazer a aula. Então, por isso risquei ali com tampa, mas eu acho que sem tampa essa panela ficou mais bonita. E é isso que eu vou fazer, sem tampa. Aqui também, ó, você coloca na linha. Pode passar um pouquinho por cima aqui que não tem problema. Olha, vai entrando bem suave. Esse aqui vai ficar um pouco mais escuro. Um pouquinho mais. Chegue bem pertinho dos elementos ali, olha, bem na linha. E esse cantinho aqui vai ficar escurinho. Vou subir um pouquinho com cinza.
sem cobrir, mas o preto ele invade um pouco assim o azul. Pronto, vai ficar manchadinho assim mesmo, tá? Em seguida, eu já vou colocar clareante aqui desse lado. Só que vou passar por cima aqui, ó, desse potinho aqui, vou encher toda essa área. Também, você vai pegar o clareante e vai preencher inteiro normalmente. Esse lado aqui, você viu que eu coloquei o diluente até aqui, ó. Quero pintar o fundo. Então, começo com amarelo ocre. Essa parte de cima. Entrando aqui pelo meio. Agora, eu vou passar, sem lavar o pincel, eu vou usar vermelho profundo. Tiro o excesso também, tá? Você viu que aqui tem um risquinho. É que aqui pra baixo vai ser o preto. Eu vou colocar o vermelho aqui. Vou até passar por cima. Aqui vai ficar bem clarinho. Essa parte aqui, eu venho até nessa linha. Vou sujar por cima do ocre. Porque agora eu já vou pegar o preto. Aqui, ó, esse canto aqui eu já vou preencher com preto. Aqui vai ficar assim bem marcado. Agora, olha, todos os restinhos que eu tenho no prato, restinho de azul, restinho do ocre, eu tô pegando para fazer um tom meio acinzentado. Eu quero deixar aqui não preto, mas eu quero deixar um acinzentado. Então, vou colocando, trazendo esse pincel sujo para cima do ocre. Parece difícil, mas não é não, viu? Você vai fazendo, você vai ver que você vai conseguir. É só seguir aquilo que eu tô fazendo aqui. Aqui você deixa essa cor bem escura. Aí, ficou um ocre meio avermelhado. Essa área aqui também, olha, eu vou colocando um pouquinho do vermelho, um pouquinho do azul. Vai ficar uma cor bem interessante. Olha. Nós temos uma divisão aqui. Eu vou pôr um pouquinho do preto nessa linha. Venho sumindo com ele aqui. Aí. Vou trocar o pincel, vou pegar um pincelzinho aparado agora. Amarelo ocre. Eu vou colocar aqui, ó, no potinho. Pouquinho do vermelho junto com o ocre. Vou misturando. Agora eu vou pegar o preto. Aqui a gente tinha uma linha, só que é porque era a divisão do potinho. Mas agora eu vou quebrar essa linha. Olha, não vai ter mais. O potinho, ele tá pegando luz desse lado. Do lado de cá, ele vai praticamente sumir aqui dentro do preto. Ó, agora com um pouquinho do ocre, eu vou fazer a linha para marcar onde ele tava. Um pouquinho do branco. Eu vou dar uma iluminada bem nessa área aqui. E vou passar uma linha aqui em cima. Com um pouquinho do ocre, eu vou preencher o cabinho do instrumento que tá lá dentro do potinho.
Vou escurecer o lado de cá. Vou lavar o pincel, bem pouquinha tinta, e vou clarear aqui desse outro lado. Fica escuro de um lado, clarinho do outro. Agora eu vou fazer já essa parte aqui. O fogão nós vamos trabalhar com vermelho e azul. Eu sempre vou pegar assim, ó, um pouquinho do vermelho e um pouquinho do azul, tá? O azul escurece um pouquinho o vermelho, fica meio roxeado, tá? Então sempre vai ser esse tom, azul com vermelho. Não vou fazer mistura, não, eu vou colocar a cor misturando aqui, ó, no pincel. Eu vou preencher essa área. Aqui, preste bem atenção na linha, porque você não pode entortar, tá? Porque senão você vai entortar o fogão. Tá, preenchido. Agora a gente vai escurecer e vai clarear. Clarear um pouquinho do azul bem nessa parte de baixo, na linha de baixo, ó. Azul. Aqui nós vamos clarear na parte de cima, com um pouquinho do azul também. Olha, você viu que eu não pus tinta bastante aqui, eu só puxei aqui, tinha até o final. Um pouquinho do preto aqui, porque eu preciso que essa linha aqui fique toda escurinha, porque isso tá na frente, que é a chaminé. Ele já vai começando a se definir, só que vou acrescentar o pincel sujinho de branco. É só sujinho, não coloquei tinta, tá? Tirei o excesso aqui no pratinho. Olha, em cima dessa cor que nós acabamos de pintar ali, clareei tudo. Agora aqui, eu vou colocar o pincel sujinho também na parte de baixo, onde tinha o azul. Preciso mais um pouquinho. Quando chegar aqui, ó, você vai fazer assim. Porque isso daqui fica de pé, tá vendo? Fica arranhadinho, bem ligeiro. Essa parte aqui, ó, é a parte de cima do fogão e aqui nós temos a chapa. Então, nós vamos pintar essa área aqui agora. Eu vou colocar também o diluente aqui. Pode colocar aqui na chaminé, nesse pedacinho, e essa área aqui, que é a parte da frente e de cima do fogão. Olha, eu vou colocar aqui. Nesse pedacinho aqui e toda essa área aqui, ó, até você encontrar o risco. Olha, vou trabalhar com vermelho e azul no pincel, de novo. Siga bem certinho a linha, o risco. O preto no pratinho. Porque aqui, olha, essa parte de baixo vai ficar mais escura. Então, eu até já vou colocar o preto aqui, ó, para separar daquela parte de cima. Esse cantinho aqui vai ficar escurinho mesmo, tá? Tiro o excesso de tinta. Agora eu vou trabalhar, mas sem lavar o pincel. Eu vou trabalhar com o vermelho e com o azul, preenchendo essa área aqui, ó. Agora, eu vou sujar o pincel no preto e vou escurecer um pouquinho essa borda. Até o final.
esse espaço aqui, eu vou começar assim, olha, eu vou começar aqui desse lado com o vermelho. Aqui pelo meio, ele já escurece o tom. Aqui eu já vou pegar o azul com o vermelho e um pouquinho do preto, para terminar. Eu venho trazendo essa tinta assim, puxando. E aqui tem que ficar diferente, tá? A parte de trás tem que ficar mais escura, que eu quero dividir. Então, eu vou colocar mais um pouquinho do preto aqui. Eu vou pegar um pouquinho do azul e vou passar aqui. Olha, eu separei a chaminé do fundo. E eu já quero pegar um pouquinho do branco e vou colocar aqui, ó, na frente da chaminé. Você viu que é bem pouquinho, o pincel não tá cheio de tinta. Eu tiro o excesso, eu limpo bem o pincel. Ele tá sujinho. Como a tinta vermelha tá úmida, então a gente consegue fazer essa misturinha assim, ó, vai dar uma clareada, mas não vai ficar branco. O vermelho não vai criar aquele tom de rosa. Foi só uma iluminada. Agora nós vamos mudar pro lado de cá do pano. Vamos fazer esse cantinho aqui do fogão. Agora eu vou colocar o diluente nessa área aqui, aqui e a parte aqui, ó, de fora. Não aqui dentro, aqui é o fogo. Aqui é chapa. Aqui, essa parte e essa parte. Vou colocar o diluente toda essa área. Para fazer essa parte, eu vou usar o vermelho, o caramelo e continuo usando o preto para fazer a sombra, tá? Agora, vamos começar nessa parte aqui de trás. Ó, saindo ali de trás da chaleira. Tô colocando preto. Meu pincel tava sujinho de vermelho. Ó, trago até aqui. Vou colocar vermelho. E vou colocar um pouquinho do caramelo. Vocês vão perceber que já vai dar um pouquinho de brilho, vai ficar um pouquinho mais claro. Agora, essa área aqui, isso daqui é uma rachadura, isso daqui inteiro é a parte da frente. Primeiro eu vou colocar vermelho, a rachadura a gente coloca depois, tá? Vou colocar vermelho pelo meio. Vou colocar, olha, um pouco de caramelo, assim, deixando manchadinho. Agora eu vou pegar um pouquinho do preto e com esse preto eu vou colocar aqui, ó, embaixo da chapa. Eu vou fazer a linha até o final. Eu vou descer aqui do lado, fazendo um mancha em cima desse vermelho. Ele é todo manchadinho. Aqui a gente vai ter a borda do fogão mais escurinha, só que a luz tá refletindo ali. Eu vou marcar aqui, olha, a base do fogão. Aqui do ladinho eu vou deixar a linha bem preta. O nosso fundo tinha um pouquinho de azul, ficou meio acinzentado. Então o preto aqui vai dar diferença. Não deixe linha certinha assim, ó, disfarce ela. Aqui atrás da madeira, escurinho. Só que aqui eu vou pegando, ó, vou pegando caramelo e vou jogando.
tem preto, tá escuro, só que aqui vai precisar ficar mais claro. Então, o caramelo vai fazer esse papel. Tá, agora eu já vou para essa parte aqui. Meu pincel tá sujinho de vermelho, você viu que eu não tô lavando o pincel. Eu vou fazer de preto toda essa área que tá aqui, ó, em volta da madeira. Vai dando assim uma esfumaçadinha para fora. Só que não faça aquele redondão. Siga o desenho que tá. Ó, cantinho, cantinho, não encha o cantinho. Eu vou passar o meu pincel sujo de preto. Você viu que eu tô usando na largura. Tô apertando, que eu quero deixar bem marcado. Isso daqui é um detalhe que tem no fogão. Aqui no cantinho também já vou deixar aqui a linha. E essa linha eu vou dar uma esfumaçada nela assim pra dentro. Tá vendo esse espaço? Aqui no cantinho já vou colocar um pouquinho do preto também. Não pode, apesar de ter o diluente no fundo, você não deve demorar muito nessa parte, tá? Olha, aqui nessa linha também, tô passando a linha e aqui eu vou esfumaçar pra cima. Não demore muito, porque a gente tem que colocar todo o vermelho aqui e não é bom que esteja seco. Aqui você faz a linha, pra dentro você deixa assim, ó, esfumaçado. Aqui também é uma rachadura, ó, eu vou colocar a rachadura ali. Esqueci de colocar a rachadura aqui também. Só uma pinceladinha assim. Aqui embaixo um pouquinho. Vou pôr uma manchinha aqui. Tá, agora eu vou lavar meu pincel. E eu vou começar a aplicar o vermelho. Não vou colocar junto com o azul, vou colocar o vermelho puro. Olha, aqui, e olha como eu vou pôr o vermelho. Eu preencho a área clara e vou esfumaçando para cima do preto. Vou empurrando o preto. Viu como ficou assim, bem manchado? Agora, aqui eu vou pôr um pouquinho também, só limpar o pincel. Porque agora eu vou pegar o caramelo e vou colocar nessa área aqui que sobrou. E o caramelo eu vou colocar e vou esfumaçar ele pra cima do vermelho. Essa bordinha aqui eu vou deixar caramelo até o risco, né? Isso. Aqui em volta, aqui ó, nesse meio aqui, eu já vou colocar o caramelo, que eu tô com ele na mão aqui, no pratinho, e tenho que preencher. Ó, preenchi de caramelo esse pedacinho. O que eu faço agora? Pego o vermelho, que já vou pegar aqui na tampinha, e vou terminar entre o preto e o caramelo. Tudo manchinha. E bem rapidinho. Aqui esse preto, olha, eu posso passar o pincel em cima dele, porque se ele manchar pra lá e pra cá não tem problema nenhum. É isso mesmo que a gente quer, que ele fique manchadinho. Você viu como esse caramelo aqui entre vermelho e preto, ele acende? A gente parece que tá sentindo calor aqui. E a gente ainda nem fez o fogo. Olha como eu forço o pincel aqui, ó, em cima do preto. Essa área de fora, o vermelho vai na borda de cá.
reforço aqui em cima desse preto, dessa mancha. Não vamos deixar essa linha, né? A gente vai colocando e tirando esse certinho. Aqui, ó, coloco quase em cima do preto. Eu tô apertando mesmo o pincel. Olha como o meu pincel fica achatado, de tanto que eu aperto. E essa beiradinha aqui, agora eu vou colocar o caramelo. Cada vez que a gente faz isso aqui, fica diferente, tá? Então, o teu não vai ficar igual ao meu. Vou deixar um pouquinho mais irregular essa rachadura. E quero deixar um pouquinho mais preto aqui, que tá muito certinho. Um pouquinho mais sujo. Essa linha também tá muito perfeita, ela não deve ficar tão perfeita. Então, a gente dá uma disfarçada assim. Sujadinha. Pronta essa parte. Vamos fazer aqui dentro agora a área do fogo. Aqui tá úmido ainda, mas eu vou colocar meu aqui bem em cima o pratinho. Eu vou pegar um pouquinho do preto. E com o preto, você vai prestando bem atenção nas áreas que eu vou colocar. Olha, eu vou começar aqui. Não é uma linha reta. O fogão tá meio quebradinho aqui. Então, aqui eu vou colocar preto, olha. Você tem a linha aqui das suas chamas. Então, você pode chegar com esse preto até na linha da chama. Aqui, tá vendo que tem o risquinho? Olha, esse canto aqui, tudo vou preencher. Até em cima na chapa. Aí, a gente tem algumas línguas de fogo. Entre elas, a gente vai colocar o preto. Se você quiser pegar um pincelzinho menor, acho que eu vou pegar um número 4. Um pincelzinho número 4 bem aparadinho, para eu trabalhar essas áreas aqui escurinhas. Olha, você vai circulando. Não precisa desenhar muito, mas deixe assim que fique bem... O preto deve ficar bem preenchido. Vou passar uma linha aqui embaixo da chapa inteira. Aí, o que nós temos de fundo aqui? Olha, aqui é fundo. Temos uma língua de fogo ali em cima, outra aqui. Vou contornar um pouquinho aqui, eu só tô pondo um pouquinho de tinta, tá? Atrás aqui, ó, da madeira. Agora, a gente tem aqui todas essas línguas de fogo. Eu vou colocar só o pincel sujinho, assim, ó, na parte de trás. Você pode colocar bem em cima do risco. Ó, separei todas elas. Aqui, ó, você tem a chama e você tem o tronco. Vamos colocar um pouquinho de sombra aqui, ó, entre os dois troncos e a chama. Agora, você vai trabalhar com o vermelho. Vermelho, sempre que usar aqui, vai ser o vermelho profundo. O amarelo ouro e o branco. Vermelho. Essa chama, vamos começar daqui, dessa parte aqui. Eu vou colocar, olha, perto do preto, meio que em cima do preto, o vermelho, sujinho. Aqui, ó, vou colocar um pouquinho, vou colocar um pouquinho. Um pouquinho. Você viu que sempre, assim, tipo de baixo pra cima, tô colocando o vermelho. Em cima do preto. E tô deixando um espaço em branco ainda. Essa última aqui, vou colocar um vermelhinho aqui. E aqui vou colocar um pouquinho de vermelho. Lavo o pincel. E eu vou terminar de preencher essas áreas com o amarelo. Olha como
brilha. O amarelo, você deve, aqui, por exemplo, que eu tenho essa linha, você pode deixar um contorno com ele. Você pode dar pinceladas. Aqui, ó, eu já vou colocando o amarelo, que aqui eu quero que fique bem claro. Pontinha, pontinha. O espaço branco que tiver vai pegar o amarelo puro. Não cubra todo o vermelho, mas você pode dar uma passadinha de pincel de amarelo em cima. Eu tive um probleminha aqui, que tinha um carro parado com uma música muito alta e eu tive que parar de filmar. Então, esse preto aqui, ele secou um pouquinho. A ideia é colocar o vermelho com o preto bem úmido, que daí você vai mesclando. Então, eu vou dar uma forçada aqui. Com esse vermelho sobre o preto, para esse fogo ficar um pouquinho mais natural. No seu, com certeza, você não vai ter esse problema, tá? Ó, o preto secou. Eu fiz o contorno com o preto. Imediatamente você tem que vir com o vermelho misturando. A ideia é que o amarelo você tem que ir dando pinceladas. Ó, tá vendo? Você vai fazendo esse movimento de fogo, deixando pontinhas assim, ó, das labaredas. Agora, com o mesmo pincel, eu vou pegar um pouquinho do branco, assim, ó, só na pontinha, e eu vou dar algumas pinceladas, viu ali? Olha de novo. Eu vou aproveitar esse espaço grande aqui e vou fazer assim, ó, uma pra cima e uma pra baixo. Vai ficar tipo um V. Ó, uma pra cima, viro a tinta pra lá e ponho uma pra baixo. Vou pôr mais uma aqui. Pontinhas, sabe a pontinha da vela? Aquele foguinho? É assim que eu gosto de fazer. Ó. Aqui nós temos também mais um, pode ficar pra lá. Agora, os tronquinhos, você vai preencher. Vamos começar por esse aqui. Ó, vou colocar um pouquinho do ocre. Agora, eu vou colocar um pouquinho do sépia aqui embaixo. E aqui. Fazendo uma sombra. Vou puxar esse sépia aqui, fazendo corte. E bem pouquinho branco. Assim, ó, vai dando encostadinha só. Pra fazer a parte de cima. Ó. Esse daqui só aparece um pedacinho. Vou sujar com ocre. Faço a parte de baixo que é de sombra. Dou umas pinceladinhas para ele unir no final. E um pouquinho do branco em cima. Essa parte aqui só que vai ficar iluminada. Aqui embaixo quase não tem iluminação porque tá por baixo. Esse daqui aparece um pouquinho mais. Sépia. E um pouquinho do branco, olha que bem pouquinho.
Nós vamos fazer agora essa parte aqui do fogão. Nós vamos usar as mesmas cores dali, que foram o vermelho, o vermelho profundo, o azul caribe e uma sujeirinha de preto depois. Nós vamos colocar nesse pedaço o diluente. Essa área aqui a gente vai trabalhar pegando o vermelho e o azul juntos. E nós vamos preencher. Vai ficar manchadinho, é isso mesmo. Um lugar vai ficar mais vermelhinho, um lugar vai ficar mais azulzinho. Aí, quando você termina de preencher, você pode lavar o teu pincel e você vai pegar só o azul caribe na pontinha do pincel. Aí, você vai fazer essa linha aqui, ó. Você vai passando o azul bem devagarinho. Você vai terminar de preencher aquele espaço bem pequenininho que a gente deixou ali. Se você acha difícil fazer isso aqui nessa posição, você pode virar o teu pano e trabalhar assim, nessa posição. Mas você pode trabalhar assim como eu tô fazendo também, sem apoiar a mão. É preciso treinar. Vou pegar um pouquinho do azul aqui, sujinho, e vou passar aqui também, ó. Só um pouquinho, pra marcar aqui a divisão. E esse azulzinho aqui, a gente pode até dar uma disfarçadinha nele se ficar um pouquinho mais forte. Não é pra ficar muito forte, tá? Ele tem que... Não é pra ficar azul puro, ele tem que sumir dentro desse vermelho. Mas vai ficar uma marca. Aqui no final também, do lado de lá, eu posso passar um pouquinho. Agora, nós vamos trabalhar a chapa. E aqui é o seguinte, nós temos uma chaleira e uma panela. A chaleira e a panela, elas fazem sombra. Aqui, tá vendo essa linha? Ali vai ficar bem... Aqui vai ficar bem preto. Então, eu já vou preencher pra gente não invadir a área. Olha, aqui, esse pedacinho, até aqui o bico da chaleira. Já estou preenchendo a chapa com preto e azul caribe, juntos no pincel. Vai ficar assim, meio acinzentado, um preto acinzentado. Vamos preencher essa área aqui do cantinho. Embaixo da panela fica bem escurinho. E aqui mais na borda fica um pouquinho mais acinzentado, um pouquinho mais de azul. Você viu que eu tô deixando também, ó, tô deixando uma beiradinha aqui. Não tô preenchendo inteiro. Em volta da chaleira, bem pretinho. Cuidado para não entortar essa curvatura, porque depois é mais difícil consertar do que prestar atenção agora. Então, faz bem certinho no risco. Aqui também, ó, deixei uma bordinha. Vou pegar um pouquinho mais do azul, só para deixar dividido aqui, já, olha só, já fica a linha ali, ó, do final da chapa. Com o pincel sujo de preto e azul, do jeito que ele tá aqui, eu vou pegar um pouquinho do vermelho, ó, pincel sujinho,
e vou fazer essa beiradinha aqui da chapa. Olha, eu vou passar, não vai ficar vermelho porque tem preto junto ali no pincel, o pincel tá sujo. Mas eu vou preencher essa parte aqui. Aí vou pegar o azul, agora eu vou pegar o azul puro, limpinho. E vou fazer essa linha aqui da chapa, olha. Tô usando o mesmo pincel, se você quiser, você pode pegar um pequenininho. Mas nunca o pincel 0. Pode ser um pincel 2, um pincel 4, bem aparadinho, vai ficar fácil de fazer isso aqui. Você viu que aqui ele passa desse recorte aqui, ó, ele passa um pouquinho a linha, porque a chapa, ela passa um pouquinho pra frente. Agora eu venho com esse pincel sujinho de azul, fazendo essa linha aqui. Tá vendo que a gente já terminou de fazer a chapa, praticamente? Essa chapa não é azul, ela é preta. Então, o que eu faço? Pego um pouquinho do preto e vou deixar só uma linha de azul ali. Olha só o efeito que dá esse preto aqui atrás. Vou voltar aqui, acertar o finzinho aqui da chaminé. Tem o vermelho, posso pôr um pouquinho do azul, um pouquinho do branco, só para fazer uma ligeira luz. E aqui o final da chapa. Aqui, ó, tem uma linha e a gente pode clarear um pouquinho também. Para a aula de hoje, nós paramos por aqui, ficou bem adiantado e na próxima aula nós concluímos. Continuamos na próxima aula, você vai adiantando o seu, porque na próxima aula nós terminamos esse. O risco você já encontra disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até a próxima!